Olá pessoal, tudo bem? Eu apresento a vocês o artigo Performação do Mercado de Impressoras e Suprimentos, uma análise histórica dos dispositivos originais, compatíveis, reciclados, ecotanques e digitalização. Ele foi produzido pelos professores da Unespar Hercílio Costa Filho, Ed Carlos de Oliveira e Rejane Heloíse dos Santos. Então, esta pesquisa tem como objetivo descrever e analisar a evolução histórica e dinâmica do mercado de impressoras de tintas líquidas, tá? E seus suprimentos ao longo dos últimos 18 anos, observando como os dispositivos e práticas de consumo influenciaram as transformações desse setor. A partir desta análise, nós buscamos compreender como as interações entre fabricantes, distribuidores, consumidores e também dos dispositivos moldaram o comportamento do mercado, que se mostra em constante adaptação e desenvolvimento. Para atingir esse objetivo, nós adotamos uma abordagem qualitativa e descritiva, utilizando entrevistas semi-estruturadas com técnica principal de coleta de dados. Dois gestores do varejo de informática foram selecionados para participar das entrevistas, né? E foi analisado o período de 2006 até o ano de 2024. Então, as entrevistas foram complementadas por notas de campo e também por documentos empresariais, trazendo um panorama detalhado das transformações do mercado ao longo dos anos. A metodologia, por ser qualitativa e descritiva, buscou captar as mudanças e os fatores que moldaram o setor, oferecendo uma visão longitudinal, ao longo do tempo, sobre o impacto das alternativas de consumo e das tecnologias que emergiram no decorrer desse período. Só para se ter uma noção e distinção, existem três tipos principais de impressoras, que são as matriciais, aquelas mais antigas, que era impresso por meio de fitas. Existem as de tinta líquidas, que foi o foco do nosso estudo, e tem também as de toner laser, que elas têm uma qualidade muito boa também, um custo razoável, mas o nosso foco foi em relação às impressoras de tintas líquidas. Os resultados da pesquisa revelaram que o mercado de impressoras passou por diversas fases de evolução desde 2006 até agora, que foi o período analisado. E no início do período estudado, o setor era dominado por produtos originais, oferecidos pelas próprias fabricantes, como a HP e a Epson, que mantinham um controle rígido sobre os suprimentos, vendendo apenas os cartuchos e toners originais a preços elevados. Com o passar do tempo, surgiram alternativas mais econômicas, como os cartuchos compatíveis e reciclados. Os cartuchos compatíveis, eles são produtos semelhantes aos originais, e eles são produzidos principalmente na Ásia, com um custo mais acessível e alta disponibilidade. Então, sempre que, por exemplo, a HP ou a Epson lançavam algum modelo novo de impressora que tinha um cartucho diferente, alguns meses depois, 2, 3, 4 meses depois, já existiam os cartuchos compatíveis, vindos principalmente da China. Já os cartuchos reciclados surgiram como uma opção sustentável, reaproveitando carcaças dos originais por meio de processo de recarga realizado por lojas e fornecedores especializados. Então, essas alternativas trouxeram novas dinâmicas de consumo, permitindo que os usuários escolhessem entre os produtos originais ou versões mais econômicas. Então, tinha o compatível, que era uma cópia semelhante ao original, e tinha o reciclado, onde se inseria mais tinta, ou se lavava por dentro o cartucho e era inserida uma nova tinta
E por muitas vezes esses cartuchos duravam mais do que os originais, porque se colocava mais tinta do que se vinha no cartucho original. Então, posteriormente, entre as categorias de suprimentos surgiram as impressoras EcoTanks, alguns anos depois. E elas representavam uma transformação significativa. Esse modelo utiliza tanques de tintas recarregáveis, eliminando a necessidade de cartuchos convencionais e oferecendo uma economia substancial no uso prolongado. Então, inicialmente, as impressoras EcoTanks atraíram os consumidores interessados em soluções mais práticas e econômicas, pois você não precisava comprar vários cartuchos. Você tem várias bisnaguinhas, né? As tintas azul, magenta, que é um vermelho, o amarelo e o preto, que simplesmente você recarrega a própria impressora, né? Ou um blister ali dentro da impressora. Então, atualmente, elas se tornaram uma alternativa popular devido à redução de custos e ao benefício ambiental, pois você não tem mais os descartes dos cartuchos. Já que os tanques de tinta eles têm uma maior durabilidade e geram menos resíduos em relação aos outros sistemas. Assim, o mercado passou a oferecer um leque de opções, como os consumidores tendo a possibilidade de escolher entre custo, praticidade e sustentabilidade. Outro ponto importante revelado pelo estudo é a queda gradual da demanda por impressões físicas devido ao avanço do armazenamento digital. Então, a proliferação de dispositivos móveis, como os smartphones e tablets, notebooks, né? Bem como a popularização de soluções de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, Dropbox e os próprios sistemas, né? Que não solicitam mais nada impresso, né? Tudo é fluido de forma eletrônica. Isso tudo fez a diminuição da necessidade de impressão. Isso levou muitas empresas e consumidores a transferirem seus arquivos e documentos para plataformas digitais, o que impactou diretamente a demanda por impressoras e suprimentos. Esse movimento de digitalização trouxe novas pressões para o setor de impressoras, né? Especialmente para os fabricantes de suprimentos originais, que começaram a investir em alternativas para manter a relevância dos seus produtos. As entrevistas com os gestores nos revelaram também que as estratégias das fabricantes de impressoras para combater o uso de produtos compatíveis e reciclados foram diversas, mas nem sempre bem-sucedidas. Por exemplo, algumas empresas implementaram chips em seus cartuchos para impedir a recarga ou o uso de compatíveis. Então, assim, aquele número de chip, ele era um número autorizado pela impressora, né, ou era aceito pela impressora, e quando se imprimia uma determinada quantidade de cópias, aquele número de chip não aceitava mais impressão. Isso foi feito como uma forma de impedir que fosse recarregado, né, você colocasse mais tinta e ele imprimisse mais vezes, ou que se usasse um compatível, ao qual não tinha o código correto ali da impressora. Então essa estratégia teve o objetivo de proteger as vendas dos originais, mas no entanto essa abordagem gerou certa resistência entre os consumidores que buscavam soluções mais econômicas e flexíveis. Perdão. Assim, impressoras que dificultavam o uso de compatíveis ou de recargas tinham menos valor de mercado e eram menos compradas em relação às que permitiam a pluralidade desses insumos. Esse tipo de conflito entre fabricantes e consumidores ilustra como o mercado foi moldado pela indústria por seus produtos, pela tecnologia e também pela demanda dos consumidores, né, que buscavam economia e praticidade nos produtos para suas impressões. Então, ao passo que o setor precisou se adaptar às expectativas dos usuários para se manter competitivo. Impressoras
que tinham pouca disponibilidade de cartuchos muito caros, que não permitiam a recarga, não permitiam o uso de compatíveis, acabaram sendo esquecidas no mercado. Então, por fim, o estudo destacou o papel crescente da sustentabilidade nas práticas de uso das pessoas, utilizando ali uma primícia ambiental, né, de se evitar o uso de algo que gere descarte na natureza e também que tenha um menor custo. Então, mediante essas transformações, tanto dos produtos quanto digitais, deram a entender como aconteceu a performação do mercado, né, promovida pelas indústrias, pelos seus produtos e pelos consumidores. Para mais informações, recomendo que vocês baixem o artigo e o leiam na íntegra para entender melhor sobre o assunto. Tá? Muito obrigado pela atenção, um abraço.